Sabe, eu não nasci entendendo essas coisas. Pelo contrário, eu nasci num lugar onde todo mundo repetia a mesma frase: isso aqui não é para gente pobre. E eu acreditei nisso por muitos anos. Me ensinaram a trabalhar duro, a acordar cedo, a não reclamar da vida. Mas ninguém me ensinou a pensar como alguém que poderia prosperar. Trabalhei por salários baixos, enfrentei humilhações, me endividei tentando dar conta de tudo. E mesmo assim, nunca era o suficiente. Eu olhava para quem tinha dinheiro com uma mistura de inveja e desconfiança. No fundo, eu achava que todo rico era ganancioso, corrupto, frio. E sabe o que isso causava dentro de mim? Rejeição à riqueza. Mesmo sem perceber, eu afastava o que dizia querer. Porque minha mente estava programada para viver com o mínimo. Até que um dia, algo dentro de mim estalou. Eu estava cansado de correr atrás, de tentar agradar todo mundo, de viver com medo de abrir o aplicativo do banco, cansado de sentir culpa por sonhar. E naquele dia eu falei para mim mesmo, como quem faz um pacto com o próprio sangue: isso termina aqui. Não sabia como. Não tinha dinheiro guardado, não tinha curso, não tinha ninguém para me orientar. Mas eu tinha algo que nunca tinha usado antes com seriedade: decisão. Decidi mudar. E com essa decisão, eu comecei a ver o mundo de outro jeito. Não com olhos de vítima, mas com olhos de aprendiz. Comecei a observar como pensavam os que prosperavam. Eles não eram melhores que eu, mas tinham algo que eu nunca tinha desenvolvido: mentalidade de responsabilidade. Eles não esperavam ninguém resolver nada por eles. Eles não culpavam o governo, os pais, a infância, a falta de oportunidade. Eles diziam: é minha vida, é meu dever. E foi aí que eu entendi a primeira grande verdade: a prosperidade não começa quando o dinheiro chega, ela começa quando a desculpa vai embora. Depois disso, eu comecei a estudar, não para decorar coisas, mas para me transformar. Li livros que ninguém ao meu redor lia. Fiz perguntas que incomodavam. Me afastei de conversas que só giravam em torno de dívida, medo e escassez. E no início foi doloroso. Perdi amizades. Fui chamado de arrogante, de sonhador, de iludido. Mas eu sabia que estava no caminho certo, porque pela primeira vez na vida, eu não estava mais me traindo. E aí, uma segunda verdade me acertou como um raio: dinheiro não vem para quem precisa, vem para quem está preparado. Isso doeu, porque eu precisava, mas entendi que o universo, Deus, a vida, chame como quiser, não recompensa desespero, recompensa postura, recompensa intenção alinhada com ação, recompensa entendimento. Então, comecei a fazer o pouco que eu podia. Separei R$5 por semana. Organizei minhas dívidas, mesmo sem poder pagá-las todas. Comecei a cuidar do meu tempo como um recurso sagrado. E uma coisa estranha aconteceu: as portas começaram a se abrir. Mas não porque alguém bateu na minha porta com um cheque na mão. Elas se abriram porque eu mudei por dentro. E o mundo responde à sua frequência interior. Quando você pensa como pobre, o mundo te trata como pobre. Quando você age como próspero, mesmo com pouco, o mundo te responde com mais. Hoje, eu posso dizer com calma, sem orgulho, mas com firmeza: a escassez ficou para trás. Mas mais importante do que o dinheiro que conquistei, foi a pessoa que me tornei, porque essa nova versão de mim não volta mais para o antigo ciclo. Agora eu sei, não é sobre quanto você ganha, mas sobre quem você se torna. É sobre assumir que a vida é sua. É sobre calar o medo com ação. É sobre deixar de ser espectador e virar autor da própria história. E se eu pudesse te dizer só uma coisa, olhando nos seus olhos, como quem te respeita e deseja sua liberdade, seria isso: descubra isso hoje, ou você vai viver mais um ano reclamando daquilo que poderia estar dominando. Não aceite menos. Não aceite o que te deram como destino. Não aceite migalhas emocionais, espirituais ou financeiras. Você nasceu para a mesa. Você nasceu para a abundância. Você nasceu para governar, e não apenas sobreviver. Agora é com você. A decisão é sua. Como foi um dia a minha. E se essa história falou com você, se tocou algo profundo, então escreva nos comentários e diga em voz alta: hoje eu quebro o ciclo da escassez. Eu nasci para prosperar. Depois que eu tomei aquela decisão, tudo parecia igual por fora. Ainda morava no mesmo lugar. Ainda tinha contas para pagar.
Ainda havia dias em que a geladeira parecia falar mais alto do que a fé. Mas por dentro, algo havia mudado. Eu não reclamava mais com a mesma facilidade. Comecei a substituir frases como "eu não posso" por "como eu posso", e isso mudou tudo, porque a pergunta certa abre portas que o desespero jamais abriria. Lembro de um dia, caminhando a pé, indo trabalhar. O sol estava forte, meu corpo cansado, e tudo em mim queria desistir. Mas naquele dia eu decidi usar o trajeto como tempo de aprendizado. Coloquei um fone no ouvido, e em vez de música, comecei a ouvir um áudio sobre inteligência financeira. Era como se uma nova linguagem estivesse sendo instalada dentro de mim. E foi assim, com pequenas mudanças, que a transformação começou a ganhar forma no mundo real. Primeiro, eu parei de gastar como um pobre querendo parecer rico. Parei de comprar para agradar os outros. Parei de parcelar o que eu não precisava, só para tentar esconder a dor da minha escassez. Eu percebi que gastar bem é uma forma de respeito por mim mesmo. Depois, eu comecei a vender coisas pequenas: brigadeiros, marmitas, camisas personalizadas. No começo, eu senti vergonha, mas aprendi que quem sente vergonha de vender, vai viver envergonhado pela falta. Com o tempo, eu fui entendendo o valor do lucro. Comecei a ver que todo o dinheiro que entrava era uma semente, e ao invés de comer a semente, eu passei a plantar. Investi no meu conhecimento, comprei livros usados, fiz cursos gratuitos, aprendi sobre finanças, marketing, mentalidade, espiritualidade. E então veio a terceira virada. Eu aprendi a me tornar valioso. Não bastava querer ganhar dinheiro. Eu precisava me tornar alguém que gera valor, que resolve problemas, que transforma ambientes. E isso exige esforço, exige humildade para aprender, exige tempo dedicado a crescer, mesmo quando ninguém aplaude. Comecei a acordar mais cedo. Usei a primeira hora do dia para leitura e oração, e me disciplinei a fazer o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. Entendi que vontade é passageira, mas disciplina constrói legados. E à medida que eu mudava, as pessoas começaram a perceber. Alguns se afastaram, outros começaram a me perguntar: "Você está diferente?" E eu respondia: "Estou", porque eu me recusei a continuar sendo quem eu era. E foi aí que veio o primeiro grande resultado. Ganhei meu primeiro mês sem faltar. Paguei uma dívida antiga. Comecei a separar 10% de tudo o que ganhava. E quando vi, eu já não era mais o mesmo financeiramente. Não era milionário, mas era livre. Livre da angústia. Livre da mentalidade que me escravizava. Livre de depender de favor ou piedade. E sabe, o que é mais poderoso? É que, quando essa liberdade nasce dentro de você, ninguém mais consegue te prender. Você pode cair, tropeçar, errar, mas você sabe como voltar. Porque agora você tem consciência. Você aprendeu que riqueza não é ostentação, é poder de decisão, é dormir tranquilo, é viver com dignidade, é poder ajudar o seu sem se humilhar. É saber que você é dono do seu tempo, do seu caminho, do seu propósito. E por isso, eu afirmo, quem muda a mente, muda o destino. E se eu conseguir te mostrar isso, nem que seja uma fagulha, então meu propósito aqui foi cumprido. Mas agora, é com você, não há volta depois de despertar. O que você fará com o que ouviu? Vai guardar para si, ou vai aplicar com coragem? Escreva mais uma vez, com firmeza, com clareza, com identidade. Hoje eu quebro o ciclo da escassez. Eu nasci para prosperar. E agora que cheguei até aqui, posso te dizer com verdade, valeu a pena. Cada lágrima, cada queda, cada noite em claro, cada não que recebi, cada porta fechada, cada sim que precisei dar para mim mesmo, quando o mundo inteiro duvidava. Valeu a pena ter sido ridicularizado. Valeu a pena ter começado pequeno. Valeu a pena ter insistido quando todos desistiram de mim. Sabe por quê? Porque hoje eu sou livre. E não estou falando só de dinheiro, embora hoje ele não me falte. Estou falando da liberdade de não viver mais com medo. Da liberdade de poder dizer não sem culpa. De poder abençoar quem precisa, sem esperar reconhecimento. De saber que meu valor não está no saldo da conta, mas na força que habita dentro de mim. Hoje eu olho para trás e percebo que tudo o que eu achava que era o fim, na verdade, era o começo. Cada perda foi lapidação, cada humilhação foi cura, cada deserto foi treinamento.
E hoje, com humildade, mas com autoridade, eu posso te dizer: a prosperidade é real, mas ela exige a sua alma inteira. Ela exige o melhor de você. Ela exige verdade, coragem, disciplina, fé e, principalmente, decisão. Eu não sou especial. A diferença entre nós talvez seja apenas que eu já fiz a escolha, e você está prestes a fazer a sua. Por isso, agora eu me calo um pouco. Porque há momentos em que o silêncio fala mais alto. Momentos em que a voz que você precisa ouvir não é mais a minha, é a sua. A sua consciência está falando. O seu espírito está despertando. A sua essência está lembrando quem você é e quem sempre foi. Você não é mais uma vítima da vida. Você é protagonista, é condutor, é resposta. Tudo o que te falta por fora pode começar a ser criado agora, de dentro. Basta uma escolha, um passo, um sim. E quando você der esse passo, não olhe para trás. Não ouça as vozes que duvidam. Não aceite o convite da mediocridade. Porque você está em missão. Você está em jornada. Você está em guerra contra o velho eu, e essa guerra só tem um vencedor. E por fim, se minha voz ecoar em você nos próximos dias, que ela diga sempre uma só coisa: não pare. Vai. O mundo precisa da sua luz.